Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E não vai ter Vigia, porque quem vigia o Vigia? Esse ano não teremos episódio ativo. Certo, Ricardo? Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a todos a mais um episódio do Retrópolis, episódio número 131, que eu não fiz a conta para saber se é número primo, mas há uma leve suspeita que sim. Anda sim, diz que sim, mamãe, anda sim, diz que sim, anda sim, sim. Eu acho que é 131 dá 5, já não é múltiplo de 3 e não dá pra dividir por outras coisas, não. Eu falei, só de cabeça não tenho certeza absoluta, mas whatever. Então, estamos agora no episódio 131. Bem-vindos a todos aqui no nosso episódio. Estamos no momento numa mesa triangular, bem colorida. Com 7 cores. Com 7 cores. Então, estou aqui presente, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes, como todo mundo deve ter percebido. E, desta vez, um vilão especialmente convidado. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todos. É uma satisfação estar por aqui. Meu nome é Celso Weber e é uma honra estar aqui com vocês. Esperamos que você não saia muito chocado, não saia muito assustado depois dessa gravação. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tranquilo. Não nos responsabilizamos pelos traumas criados. Meu Deus. Tudo bem. E que possa pelo menos dormir em paz esta noite, nem que seja na base do tranquilizante. Ah, não, tô preparado já. Já tem umas melatonina aí, já roubei da esposa, tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Uma rápida explicação, né? Esse episódio aqui, ele deveria ser a parte complementar lá do nosso episódio de setembro de 2021, quando falamos do Coco 3, até para comemorar os 30 anos. 30 anos, né, Ricardo? 30 anos. Os 30 do lançamento do Coco 3, né? Seriam o episódio duplo, seria o episódio de lançamento. 30 não, 35. Eita porra. Isso, 35. Tá? Já tá mentindo a idade dos computadores clássicos de cadeira. É a mentira que mantém o casal junto. E o episódio para comemorar os 35 anos do Coco 3 e também do Apple II GS. Então falamos já o nome do que se trata o episódio. Todo mundo tá lendo o título do episódio, pô, sempre que a gente fica fazendo mistério. Só que o episódio ficaria muito grande, então assim, no meio que um sorteio, o Coco 3 ganhou de ser o episódio da vez e nós deixamos o Apple II GS para quando o Apple II GS fizesse 35 anos outra vez. Mas como isso não iria acontecer de forma fácil, só apenas movemos o episódio hoje que tá pertinho, ele tá com 35 anos ainda, então dá pra fazer festa. Um balzaquiano, né? Uhum. É um balzaquiano simpaticão. Então a gente vai falar um pouco sobre o GS, que é um computador de 16 bits, compatível com os Apple II de 8 bits, e sabe-se lá por qual motivo a Apple resolveu lançar ele contrariando a si mesma, entrando numa contradição, esse mercado que entra em contradições o tempo todo, porque ela dizia que não faria atualizações no Apple II, e fez. Porque teve aquela coisa, né? Enquanto o mundo dos outros computadores de 8 bits que não eram o Apple II estava lá se desenvolvendo e avançando, a Apple literalmente miguelava qualquer tipo de atualização que fosse incremental demais para o Apple II. Ela pode botar 80 colunas, pode botar mais RAM, mas segurava qualquer coisa que pudesse ser assim, aquele grande upgrade para a máquina. Tanto que assim, houveram diversos projetos internos da Apple II que sequer chegaram a virar protótipo. Muito mal viraram protótipo, você só ganhar o carimbão de cancelado no dia seguinte. E com as quais a gente nem sequer tem ideia deles, né? São poucas as máquinas e nomes e projetos que efetivamente vazaram nessa história. Sim, é verdade. Acho que muita coisa era porque a Apple estava focando agora no Mac, né? A partir de 84, focando fortemente no Macintosh. Eles estão empurrando o Apple II, esperando ele se danar, morrer, só que eles queriam matar o Apple
Apple II, só que eu não queria simplesmente parar e largar e jogar pro alto. Eles estavam esperando o Apple II morrer naturalmente, só que o bicho insistia em não morrer naturalmente. A máquina era legal demais e boa demais pra isso. Sem contar, né, pessoal, eu acho que a gente sabe como é hoje, né, o sucesso de uma máquina, ele não tá atrelado à máquina em si, né, mas a quantidade de software disponível e o que a galera usa, né. Sim, o software do 2 era o que mantinha a máquina viva, e vai reclamar com o usuário, não, você tem que trocar de máquina e trocar de software ao mesmo tempo. Não pode. Bem isso. A quantidade de software que estava disponível pra ele era absurdo não fazer isso. Sim. Vamos falar um pouquinho então da Apple Computer? Aquela história que tá todo mundo caduco de saber já. Pra quem não sabe, né, a Apple Computer foi uma empresa criada em Cupertino, Califórnia, ano da graça de 1976, tendo como sócios Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, o tio do Bruce. A intenção a princípio era para comercializar o Apple I, um single board computer baseado no 6502 da MOS. Nós não vamos detalhar mais sobre a fundação da Apple. Para quem tiver curiosidade, recomendo que leiam a autobiografia do Wozniak, a I Was. Tem ela em português, ela é bem legal, bem gostosa de ler, bem interessante contando as histórias. E aquele momento de eu tirar uma onda, eu tenho a minha autografada. E você fez isso mesmo? Fiz. A minha tá autografada. Quer vender? É ruim. Eu tenho uma coisa mais interessante. Eu tenho um cartão de visita do Wozniak. Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. Olha, daqui a pouco vamos botar esse em leilão, hein? A história do cartão foi o seguinte: eu tava no evento, podcast tinha um ano, nem um ano que tinha começado o Retrópolis, na época Retrocomputaria, e ele veio na CCXP. Aí eu fui na CCXP, eu dei um migué lá pra conseguir a credencial de imprensa, beleza, escrevia num site, consegui. E aí eu fui pra fila, né, dele dando palestras, eu quero o autógrafo do homem, né, comprei o livro, tudo. Aí eu saí lá e levei um cartão nosso de visita. Aí aquela fila gigante, né, que se eu fazia, ficava tipo pouquíssimo tempo com ele. Aí eu virei pra ele e falei, entreguei, pedi autógrafo, falei, entreguei um cartão, eu falei que a gente tinha um podcast sobre retrocomputação, a gente falava muito do Apple II lá. Aí ele parou, olhou pra mim, coçou a barba, muito interessante, foi lá, tirou um cartão de visita dele e me entregou o cartão. Maravilha. Peguei o cartão com as duas mãos, olhando assim, estiquei a mão, tem que o Mr. Wozniak, ele abriu aquele sorrisão dele, né? De nada, a moça tava me segurando pelo braço e me tirando dali da frente, né? O cartão de visita tá dentro de um porta-retratos aqui na estante da sala aqui de casa. É um dos meus troféus. Muito legal. Boa história. Mas, Ricardo, também lembrar que a Trindade 67 foi também uma série que a gente tratou em 2017, eu acho. Foi 2017. Episódio, não é um episódio triplo, um episódio para cada uma das máquinas. Então, assim, só procurar no histórico o que vocês acham lá e tem um episódio de Apple II. Nós falamos, na Trindade 67, falamos do Apple II em específico, então recomendo a todos que deem um pareço de uma audição. A gente também falou do Apple III, mas isso lá nos primórdios, eu me lembro bem, episódio número 13, citamos o Apple III lá, mas aí foi um episódio que a gente falou dos grandes fracassos, né? Perdão a palavra, as grandes cagadas, né? E a Apple é notável por duas, né? Foram faladas as três, que o Pippin tava no meio também. Não, a gente falou do Pippin no episódio 14, que era pra falar de micros que viraram videogames e videogames que viraram micros. Tá. No ano de 1985, eles já tinham lançado o Apple II Plus, que era uma revisão do Apple II original, o Apple III, que era uma ideia de uma máquina pro mercado corporativo, que foi aquela coisa, flopou, né? 5 centímetros, né? Não, 2 polegadas, né? A história das 2 polegadas no manual, né? Esse era o menor dos problemas do Apple. Jesus, cara. Não, mas o cara bota no manual. Se o computador travar, você ergue ele 2 polegadas da mesa de altura e solta. Isso é o menor dos problemas? Esse é o menor dos problemas. Então... Aí o nosso CP500 aqui no Brasil funcionava melhor, né? Pois é. Não era assim que resolvia. Que também era um gabinetão, né? Unificado, assim, bonitão, tudo junto, né? E era mais interessante. O CP500 pra você consertar a marreta mesmo, que você não ia conseguir levantar, né? Então, não precisava levantar e soltar, né? Era de cima pra baixo. E dependendo do estrago no gabinete, era plastique também, né? Exatamente. Além dele, teve o Apple IIe, que é uma revisão do II Plus que assimilou coisas do Apple III e, creio eu, né, que seja o Apple II, o IIe, seja de todos os Apple II, todas as versões, seja o mais comum no mundo. No Brasil foi o II Plus, né, dos clones. Apple IIe no Brasil só foi o TK3000, né? E o Exato Pro da... E teve um outro que da Microengenho. Sim. Como ele era mais difícil de clonar, o grosso do planeta Terra, até a Antártida, foi de Apple II Plus. Mas do ponto de vista assim, de uso
uso, de capacidade de uso, se falando de Apple II, é o Apple IIe. Isso. O que foi que consolidou 80 colunas, K de RAM, né? Transformou a máquina num... Assim, acho que foi a versão final do Apple, por assim dizer, né? Aquela que a partir desse ponto, todo software bom e que o pessoal usa até hoje, roda. Não, e aquela coisa, e foi a última máquina, né? Foi a última sendo produzida. Sim, mas foram basicamente revisões. E foi a última dos Apple IIe. Foi 93, eu acho. Sim. Teve uma versão enhanced, né? Do 2E, que ainda acrescentou mais uma coisinha ou outra ali. Foi a revisão da placa. E depois foi o Platinum, que esse só parou de fabricar em 93. Esse foi o que durou mais tempo. Isso. Assim, você ainda teve ainda o Lisa, que é outro que flopou, como eu vi em site falar, o iceberg digital que quase afundou a Apple, que algumas coisas que foram feitas para ele foram aproveitadas no Mac, tentaram, né, fazer, porque é o que dava. O Mac mesmo, de 84, que tava lá buscando o seu lugar ao sol. Porque aqui não é pôr do sol pra idiota ficar batendo palma. Tava lá tentando, né, tentando descobrir quem ele era na fila do pão. E o Apple IIc, que era o 2E com tudo junto, misturado e apertado, né, sem espaço para nada, mas que é uma maquininha muito bonitinha, diga-se de passagem. Foi copiada por um monte de gente. SpectraVideo, o SVI 728 que o diga, né, Giovanni? Sim, o SpectraVideo. E até para aquele da VTech Laser. Sim, o clone da VTech, né? O Laser 128. Curiosamente, né, a gente teve o nosso Apple IIc, que não era 2C, né? O da Milmar lá, que na verdade internamente era um 2 Plus, né? Era um 2 Plus, só com uma carcaça miudinha. Uma carcaça miudinha. E na verdade recheado, né? Porque enquanto o 2C tinha fonte interna, né? Esse da Milmar ainda carregava um baita de um trambolho de uma fonte externa. Não, ele tinha a própria fonte, só que externa, e o divertido. Ele tinha também os slots. Literalmente você conectava os 4 ou 5 slots na máquina. Ou seja, compacto morreu nessa história. Exato. Não tinha o drive, como tinha o 2C, né? Enfim. Mas era uma boa proposta, né? Pelo menos a gente teve a ousadia, né? Desses pioneiros aí nacionais em tentar ao menos criar alguma coisa, né? Não era exatamente uma criação do zero, mas tentaram, né? Sim. Fato, eu acho que eles merecem ter o lugar deles também, né? Só na cronologia, né? Os 89, 80, 83 também, né? O Apple IIe, 84 pro Mac e 84 pro Apple IIc. Nessa época começa efetivamente o nosso episódio, né? E nesta mesma época a Apple ela vendia 3 computadores: o Apple IIe, o Apple IIc e o Macintosh. E agora faz aquela pausa para falar aquele rapaz que deu cartão pro Ricardo. E aí a gente vai falar do Steve Wozniak, que tava na empresa, mas tava lá meio que gostando muito do esquema, né? Já que o negócio dele era mais o projeto, ele não queria mais cuidar de administração, dessas coisas. E aí o Jobs chama o Woz, cola aqui, tem uma parada boa aqui. Vem trabalhar aqui comigo, vem aqui fazer uma coisa na equipe, vamos trabalhar no desenvolvimento do Macintosh. Mas não rolava muito porque em 1981, no dia 7 de fevereiro, tio Woz sofreu um acidente, o seu aviãozinho particular, que deixou ele de molho um bom tempo e com uma amnésia temporária. Ele não estava conseguindo reter memórias, tinha as memórias do período anterior ao acidente. Dentro desse período ele não estava, até se recuperar, ele não estava retendo memórias, não estava rolando. Basicamente ele meteu um atestado médico para não ter que botar a mão no Mac. Para não trabalhar com o Jobs. Provavelmente para não ter que trabalhar com o Jobs. Já tinha visto como é que era a criatura, né? Já conhecia, né? Tô fora, não quero aguentar isso pra mim, não. Vamos estragar a amizade aqui, ó. Eu queria muito trabalhar com você, mas tô atestado aqui, ó, médico, 20, 15 dias, desculpa aí, até mais, tchau. Esse é bem, né? Meteu um atestado, foi lá, fez a perícia, pediu o BIM e, ó, tô de licença por um bom tempo. Mas ele se recuperou, mas ele resolveu que ia fazer outras coisas na vida dele, né? Ele foi terminar a faculdade, ele concluiu com o estranho nome de Rock Clark, ele foi jogar dinheiro fora, fazendo um show de rock, aquele US Festival, fez 2 edições, jogou muito dinheiro fora. Foi, na biografia ele conta, né? Só jogou dinheiro fora, não deu nada aquele festival. Foi muito legal, mas eu gastei muito dinheiro. Gastei demais, me ferrei. E aí ele só voltou pra Apple em junho de 83, mais de 2 anos depois. E aí o que ele vai fazer? Eu quero saber de Mac, vou lá na divisão do Apple II, quero ver o que eu posso fazer, qual é a parada aqui, onde é que eu posso dar meu espetáculo. E tinha coisa nova. Isso já empolgou agora engenheiro eletrônico formado, né? E aí o que empolgou, Giovanni? O que empolgou ele? Dá o teu recado aí. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn,
Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. O Oz ele entrou na Apple, foi direto para a salinha da do Apple II e perguntou: ei, gente, o que vocês estão fazendo de bom aí? Aí os caras explicaram, né? Olha, estamos fazendo esse cara aqui, ó, o projeto de modernização de Apple II da vez, que era o Apple IIX. Xuxa? Não, era o X-Power. Era o mesmo X que o Nishi tava querendo usar no MSX. Ah, tá, é o X genérico. É genérico. Seria um projeto que usaria o 6586 da Western Digital Center, tava para sair. O Oz ele viu e falou: opa, quero participar também. E claro que o povo de lá adorou a ideia. Quando ele olhou, falou: opa, me bota nesse rolê aí. Mas o problema do 2X é que ele literalmente foi aquele projeto que foi trilhar um caminho errado. Muita coisa de errado. O primeiro deles começou com a própria WDC, que ela atrasou o envio das unidades de teste do 65816. Eles tinham prometido para novembro de 83 e não entregou. Aí essa promessa de novembro de 83 só chegou em fevereiro de 84. 3 meses de atraso, né? Só que as unidades que eles mandaram não funcionavam. Eles tiveram que mandar um outro lote. É triste isso, hein? E o segundo lote também não funcionava, né? Peraí. Essa parte divertida. Você demorou para os caras efetivamente terem o processador para testar, mas o desenvolvimento foi andando, né? Os caras tinham algumas ideias, tipo, ó, vamos fazer que nem o Apple IIe, com aquela placa-mãe cheia de slot, 8 slots de expansão, ia ter uns slots auxiliares, ele ia chamar 0, e um slot auxiliar mais próximo da placa. Onde é chamada? -1. Que é engenheiro dando nome. Eles pegaram o pessoal da IBM, né? Que dava nome para equipamento, pegaram a mesma ideia, né? O 0 seria tipo um slot que seria conectado com o 0 do barramento do 0 do slot 0 de Apple II convencional mesmo, né? Seria um Benjamin, ou algo parecido, seria um slot compartilhado. Mesmo a documentação que se tem de bate-papo não explica muito direito sobre esse cara. Porém, o -1 tinha uma função interessante. O -1 tinha a função de ser um slot para você conectar placas de outros microprocessadores, dos mesmos moldes que outros fabricantes faziam com o Apple II, né? Aquela placa de CPM, com os anos 80. Sim. O -1 chegou até ter outro, chamaram ele de slot Brooklyn, depois chamaram de Gate, tanto que chegaram até referência na máquina como Apple G, aparecia na tela, Apple joinha. Então a ideia é que seria com isso possível não só botar um Z80 ali, mas você também poderia colocar processadores como o 8080 da Intel ou até mesmo o 68000 da Motorola. Se é pra viajar na maionese, vamos viajar a custo, né? Vamos chamar o sapato de Helmans e vamos embora. Porque a ideia de usar o 68000 na época era porque o 68000 era o processador que estava sendo muito usado em workstations, né? E tinham vários ports de Unix para ele. Então a ideia é você ser capaz de rodar um sistema parecido com o Unix, com suporte a threads e outras coisas, mas ainda sem uma interface gráfica. Era 32 bits, né? Tinha umas evoluções aí, né? Isso. Vamos ter um sistema próprio. E o troço foi seguindo, né? A galera começou a fazer esboço de gabinete e outras coisas. Só que, peraí, isso não é um Apple II. Não, tem uma coisa. E o problema do pessoal de marketing, a velha briga entre o departamento de engenharia e o departamento de marketing. O marketing olhou, legal, coprocessador, 600.000, vamos botar ele para rodar pro software do Macintosh. Sim, vamos concorrer com a máquina que já tem. É mesmo, é? Vamos concorrer com nós mesmos, né? Vamos abrir concorrência com nós mesmos, né? Aí chamaram do gerente da Apple, né? Eu esqueci o nome do personagem, o Julian Field, e ele foi lá perguntar, né? What does Apple Macintosh look like? Porque a coisa estava crescendo a tal ponto que ele já estava virando um equipamento já pensando para mercado corporativo, só que o Mac já era uma ideia mais uso mais corporativo. Ou seja, o Apple IIX e o Mac iam concorrer entre si. E o principal, ele não era o Apple II, ele era uma máquina que fingia e iria fingir ser um Apple II. Ia ser o quê? Um Apple IV? Se desse tempo, seria tipo um Apple II, mas era outra coisa, não era um Apple II. Pensava numa arquitetura nova, talvez, né? E aí... ia ser outra coisa. Não ia rodar o software nativo, nem usar periférico, nem poder chamar de Apple II, se bobear, no final das contas. Ia ser uma outra coisa. Aí, teve toda essa briga, o Oz perdeu o interesse, foi fazer outra coisa da vida, fazer controle remoto. Foi da aula.
Essa do controle remoto é mais um, né? Daqueles fracassos, meu Deus do céu. Aí assim, ele saiu, foi lá, o projeto foi cancelado, né? Em março de 84, a coisa já tava ficando um monstrengo, né? E aí pegaram os engenheiros, jogaram pro som, espalhar e botar em outras tarefas pra fazer. E aí tinham 2 cidadãos, né? Só o Dan Hillman e o Jay Rickard, que olharam assim, bem, vamos ver o seguinte, vamos botar tudo esse papo de Apple II, vamos botar num chip só, vamos fazer um chipão Apple II, vamos fazer um MSX Engine, Um Apple II Engine. É um Apple II Engine, que era o Mega 2, então vamos fazer um chip dentro, um customizado grandalhão com toda a máquina ali dentro. Vamos fazer um Apple II, era uma das ideias da Apple, pelo menos sim, não vamos deixar a gente parar de fazer Apple II, então vamos pelo menos fazer ele mais barato. Sim, e aí eles fizeram o Mega 2, eles colocou todos os circuitos do Apple II em um chip só, uma pastilha só, então para fazer, justamente para customizar e com isso você diminuir custos, né? Lembrar que o Apple II era uma máquina, pelo menos o Apple II original, uma máquina que era bem, assim, um projeto bem elegante, né, que o Wozniak tinha. Toda discreta e cheia de maluquice que o Voz achou legal colocar para economizar 274LS. Até o 2 Plus, né? Ele é todinho com lógica TTL pura, né? Com os chips da série 74 lá, nada confeccionado sob medida, né? Nada customizado, ainda por cima com... Vamos chamar de gambiarra, porque gambiarra é o que o engenheiro faz, com coisa para economizar 274LS. Aqui dá para usar 3, o Voz meteu 1. Claro, o programador que se ferra agora para trabalhar com a memória de vídeo. É o problema dele. E é o que, inclusive, limitou o Apple II, né? Em dado momento. Porque se você olha algumas coisas que o Apple II fazia comparado com o próprio IBM PC, né? Original, fazia umas mágicas muito doidas lá, mas os problemas que inerentes à arquitetura, né? Como temporização de vídeo, temporização de acesso à unidade flop, baseada em clock de processador, limitavam. Você não podia acelerar o processador porque você ferrava todo o timing, né? De acesso dos barramentos, e aí ferrou. Tudo amarrado. Muita interdependência, né? É o famoso lá vamos nós, né? Eita ferro. E aí o que acontece? Do ano de 1984, já falamos, no dia 24 de abril, a Apple lançou o Apple IIc, lançou um evento chamado Apple II Forever, que foi aí que eles começaram com a filosofia de design, questão do Snow White, né? Foi aí que eles começaram a... Em tese, o Macintosh, quando saiu em janeiro do mesmo ano, ele deveria estar seguindo o Snow White, só que acabou não fazendo. É que eles não tinham comprado tinta ainda. É que a tinta era o mesmo pessoal que estava trazendo o chip da WDC. Vai, filhão! Por aí. Sacanagem. Aí o 2 foi o primeiro produto, inclusive, seguindo a linguagem de desenho do Snow White. E a Apple organizou o evento que chamou de Apple II Forever, com musiquinha, até tá tocando agora ao fundo aí, né? Que, na verdade, ela está mostrando um compromisso dela com essa linha de 8 bits. Vamos manter, não se preocupe, é pra sempre, é forever. Ó, o Macintosh aqui pra você, tá falando. Veja o lado bom da coisa, não tinha um dinossauro. Pelo menos isso. Para quem não entendeu a história do dinossauro, é que o Kazuhiro Nishi, no Japão, fez um evento do MSX e mandou, entre outras coisas, botar um dinossauro, um brontossauro, botou na porta do pavilhão do evento lá, tinha aquela porcaria, aquele dinossauro gigante lá. Conta essa história que o Bill Gates, quando viu isso, disse, não, chega, esse japonês é louco demais até pra mim, chega, não quero mais saber disso não. Larguei essa vida, vai fazer outra coisa da vida, enchi o saco. Dá não. Nem o Bill Gates aguentou. Então assim, o 2C era aquele Apple IIe que era empacotado na caixinha menor, né? Não dava pra ser expandido. Ele tem um slot de expansão, né? Não tem nada. Mas tem um macete que o pessoal usa pra fazer umas expansõezinhas nele que eu já vi. Ele tem um slot interno que era usado pra botar relógio, mas assim, era um troço muito específico. A ideia do 2C é ele literalmente ser plug and play. Tira da caixa, liga na TV ou liga no monitor, tá aqui o disquete, dá boot e vai trabalhar. É que nem o Roy Schneider fez em 2010, né? Abriu na praia, né? Botou uma tela de LCD e vambora. Sim, abriu na praia. Só esqueceu a bateria. Exatamente, só esqueceu da bateria, né? Pra quem não lembra, no filme 2010, o ano que faremos contato, o personagem do Roy Schneider parece com um Apple IIc com uma tela de LCD, era uma coisa completamente nova, né? A Apple chegou a lançar uma tela de LCD, não é que ele fosse uma máquina átil do ponto de vista de você carregar pra cima e pra baixo, trabalhar no ônibus, coisa, porque não tinha bateria. Mas a ideia é que ele fosse uma máquina compacta e pronta pra usar. Tipo assim, ela já vinha com porta serial, porta de mouse e barra joystick, vinha com drive embutido, ou seja, literalmente você tira da caixa, liga tudo, né, que você precisa e se embora trabalhar. Tira da caixa, você tira da bolsa de transporte, da pasta de transporte e liga. Diferente se você tem um Apple IIe, você vai comprar as expansões que você quer, configurar bonitinho. Não. Isso aqui era máquina, era o micro para quem não queria pensar muito em configurar equipamento. Ó, tá pronto, tirou e liga. Tanto que ele
já vinha o Apple Works no pacote. Sim. Então, Giovanni, acho que vale comentar, né, o vinil flop, né? O mínimo pra você poder brincar de coisa séria, né? Vinha já com 128K de RAM, ou seja, era assim, aquilo que você poderia fazer igualzinho, comprando o Apple IIe, comprando a expansão de RAM, comprando o drive, comprando o kit, a interface, comprando o 2 seriais, né? Você já tinha tudo pronto. É o Zero Conf, tá pronto, tirou da caixa, usa e seja feliz. O interessante é o seguinte, depois do Apple II Forever, o pessoal da Apple começou a fazer as pesquisas de mercado e notaram, olha, voltou a ter mais gente interessada no Apple II, o 2C começou a vender bem, mas o 2E começou a vender melhor ainda. Falei assim, pô, tá aí, galera, o pessoal não tem interesse na máquina, que legal. Opa, então, pô, talvez seja uma boa ideia, desencavar aquela ideia de fazer um Apple II 16 bits, talvez isso aí dá um samba aí, dá alguma coisa, vai render alguma coisa. Então, tiraram a ideia lá, pegaram o pessoal de novo, vamos fazer. Chamou a galera, ó, tá liberado o projeto, faz alguma coisa aí. Internamente era o projeto Fênix, a gente não precisa explicar porque é a Fênix, né, na mitologia, né? Achei que fosse aquele cavaleiro do Zodíaco. Golpe fantasma de Fênix! Ah, tá. Porque ele ressurgiu das cinzas do 2X, né, do projeto 2X que tinha morrido, e aí pipocaram alguns outros projetos de melhorias que os nomes eram ótimos, né? Houve diversos projetos para melhorar o 2. Um deles é o 2X, um deles é o Fênix. Outros, ninguém nunca saberá o nome, porque não há testemunhas, mas alguns escaparam, né? Como, por exemplo, o projeto Rambo, o projeto Gambi, o Cortland, que Gambi e Cortland são dois tipos de maçã. Ah, bem, ufa, eu pensei que Gambi era o que era de gambiarra. Quem sabe? E outras coisas que nunca viram a luz do dia. Aí é uma exceção desses caras aqui, é um outro protótipo, inclusive do 2GS, chamado Mark Twain, por conta daquela citação, frase do Mark Twain, falando que as notícias da minha morte foram bastante exageradas, que também é chamado do Apple IIGS ROM4, mas já vai falar nele. Então, assim, eles pegaram gente que tinha experiência de Apple II, sabia o que eles queriam pra máquina, ele tinha que ser, acima de tudo, um Apple II e não alguma coisa que tentasse ser um Apple II. Não era a ideia do 2X, como a gente acabou de falar na pouco. Então, teve até uma entrevista com o Don Hillman, né, que ele disse, nossa missão era bem simples, a gente precisava preservar o Apple II que existe hoje, ou seja, ele tinha que rodar o software do 2E, do 2C, e isso era o objetivo primário, padrão, tinha que ter isso. Mas nós sabíamos que o Apple II era um computador velho e limitado. A velha é sacanagem, né? Clássico. Porque velho é seu PC. Computador clássico, né, velho e limitado, nós precisamos aumentar a memória, fazê-lo rodar mais rápido, ter gráficos que são melhores, e essa era a nossa missão. Como eu gostaria que o pessoal tivesse tido essa ideia com os MSX, mas o Nishi pira no cabeção com a ASCII fazendo as doideiras dela, mas tá bom, deixa quieto. Vamos falar de aqui, né, pessoal? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aí, né? Será que não faltou pro MSX ter uma empresa, né, atrás dele, uma e não várias, né? E com marketing, com essa visão de mercado e querendo acionista e botar a grana, porque o padrão aberto acaba levando muita gente para querer fazer mais do mesmo, né? E por mais que tenha evoluído, a plataforma tenha tido sua segunda versão e tudo mais, né? Você acaba ficando meio preso, né? Naquela commodity, não é isso? Eu acho que o pior problema do MSX não foi assim, porque tinha uma empresa detentora da consórcio que mandava no consórcio na prática, era a ASCII, né? Acho que o maior problema daí era aspirações da ASCII mesmo. E também o foco, né? Porque a gente teve até um episódio que a gente gravou no passado, o Peter Pan, que é amigo nosso, é um arqueólogo de MSX, né? E ele lê revista em japonês, ele não lê nada de japonês. Ele é o melhor amigo do Google Translator. Não é o Google Translator que é amigo dele, né? O Google de dar uma medalha pra ele, porque ele tá melhorando a IA do Google Translator assim, né? Traduzindo do japonês pra inglês e pra português. Fez muita pesquisa. E ele diz que muita coisa foi por conta de influência de outras coisas, por exemplo, a NTT querendo que o MSX fosse terminal pra Captain, era questões do som, propósito como tinham que fazer, teve um pouco disso, mas também teve muita da piração do Nishi, né? O Nishi até hoje eu falo 2022, e ele tá botando coisa no Twitter falando de coisa de um possível MSX3, nunca será, né? Porque o MSX3 é um mito, não existe, nunca existirá um MSX3, mas ele fala um monte de coisa pra fazer, botar, o sonho de fazer o MSX era uma ideia dele fazer uma computação que fosse ubíqua, né? Se tivesse, embutisse o MSX em tudo, videocassete, numa televisão, papo muito megalomaníaco. Pode dizer a história do dinossauro, né? Uhum. Colocar o bendito do dinossauro lá
na porta do evento lá, e assim. Eu acho que o pior que aconteceu pra ele aí no caso foram essa piração da época e também um pouco disso de falta de foco. Talvez o foco não era tanto no MSX. Acho que meio que o foco do MSX não estavam muito preocupados com o foco no usuário final. Eles estavam preocupados mais num foco de uso. Não, vamos fazer o MSX rodar na torradeira. Mas sabe se o cara quer tem um MSX na torradeira? Acho que ele vai colocar o cartucho do Knightmare ao invés do pão lá na torradeira e vai jogar? Não é assim. Pois é, então acho que acabou sendo um grande problema deles nisso, entendeu? Mas como diria o César que não está presente, esse aqui não é um episódio para falar de MSX, né, Giovanni? Não desta vez. Não é um episódio sobre MSX, né? E se for, estamos com o convidado errado. Pois é, estamos convidados. É isso aí, não sei nada de MSX aqui. Mas seguindo aí, né? Eles sabiam que gráfico e som tinha que ser melhorado. Inclusive, era aquilo que ia chamar a atenção das empresas, né? Olha, melhoramos o gráfico e o som. Então, isso que tinha que ter no Apple II. E no final, gráfico e som, né? Deram o nome do produto, o Apple II GS. Eu, na minha opinião, eu trocaram o Apple II GG pro Apple nesse quadradinho. Nesse cantinho. Tô batendo umas fotos aí, galera. Né, mano, o Mega 2, dá pra gente pegar o 65-816. São os dois grandes chipões da placa, né? Exatamente. Mas é bacana, né? Essa ideia da circuitaria toda do Apple II num único chip, né? Em oposição ao que a Apple fez, né? Durante muito tempo, usar muito componente discreto, e aqui tem o que se tinha de mais larga escala, né? De integração, né? Então, o chip tem a marca ali da VLSI em alusão até ao próprio nome, né, da tecnologia, né? Eu tenho uns números aqui de vendas estimados. Vou botar assim, mais lá um pouquinho lá por baixo. Mas vai ser muito bom te falar assim. Com a experiência que a equipe tinha para montar um projeto, montar um Apple II, a galera que estava dentro da época do Apple II Plus lá, trabalhando na Apple, eles sabiam que o Apple II é fácil de configurar. Acho que todo mundo aqui é traumatizado. IRC, DMA e companhia. Vai ser uma coisa que nem o Apple IIc. Na verdade, sim, eles conseguiram fazer uma coisa melhor até com a configuração, mas que ao mesmo tempo ele tivesse a expansibilidade do 2E, ou seja, quiseram fazer o melhor dos dois mundos, tá? Porque eles sabiam que os dois estavam vendendo. Exatamente, né? Só para ter uma ideia, o Apple IIe vendeu mais de 4.250.000 em números estimados. Então isso é, sei lá, 2/3 de tudo que o Apple II vendeu, né? Durante todas as suas versões, incluindo o GS. E apareceu aquele moço, né? Um dos donos, né? O Oz se envolveu um pouquinho no desenvolvimento original inicial do projeto. Ele apenas pediu 3 coisas. 1. Deixa as coisas simples. É meio vago isso, né? Mas tudo bem. Deixem simples. Não inventem. Sigam a minha filosofia. Não mexam no meu filho. Esqueçam a ideia de coprocessador. Não, e depois ele se arrependeu. Eu perguntei o que acontece. Voltando à história do Voz. Como eu entrei como credencial de imprensa na CCXP de 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta. Então eu fiz uma pergunta sobre Apple II. Todo mundo pergunta coisa de Mac, de Android, não sei o que. Eu falei, porra, o cara não é disso. Aí eu cheguei e eu perguntei. Aí eu falei do Apple II, eu falei, o que o senhor mudaria hoje no projeto do Apple II? Eu botaria um coprocessador. Ele falou. Aí, inclusive, um amigo nosso, um ouvinte, né, o Ricardo Banff, que estava lá presente, ele virou pra mim e falou: você fez a pergunta talvez a mais pertinente de toda essa coletiva de imprensa. Eu? Era a primeira coletiva de imprensa que eu fui na minha vida. Você perguntou sobre Apple II. É o que ele entende. A pessoa perguntando coisa de Android, de iOS, não sei o que, não é muito a praia dele, é usuário. Mas você fez uma pergunta muito pertinente. Ele falou isso. Não, eu botaria um coprocessador. Na época ele não queria saber de coprocessador, né? Na época é da rolo. Esse que era o detalhe. E qual era a terceira coisa, Giovanni? A terceira coisa, deixem aquilo que é 8-bit separado daquilo que é 16-bit. Não tentem fazer um bem bolado, que isso não vai dar certo. Até porque vocês têm as coisas velhas de Apple II para rodar. Pois é. E os caras conseguiram, né? Acabaram conseguindo 2 memórias, mais rápida, mais lenta no mesmo projeto. Para começar, eles usaram lá o Mega 2, né? Que estava pronto. E mais uma coisa importante foi isso. Eles sabiam que todo o software velho de Apple II espera encontrar memória rodando a 1 MHz. Isso aqui, que é onde a velharia de Apple II vão rodar, vamos deixar rodando a 1 MHz, que eles chamaram de slow RAM. Ele veio tudo cá, tudo padrãozão. Agora é o seguinte, o resto aqui, vai ser coisa nova, e esse processador aqui aguenta uma API até 16 MB de RAM, que era um mundo nessa época. Isso aqui, deixa na velocidade que o processador for rodar. Então, agora que a gente começou com essa parte, vamos falar dos chips, do Ponte e do outro cara que eu nunca lembro o nome.
primeiro dos chips a gente foi o WDC, né, o 65C816, que era o chipão de 8/16 bits feito pela Western Digital Center, pela WDC, não é categoria de corrida de carro turismo. O processador saiu em 83, operava em frequências de 1 MHz até podendo chegar a 16 MHz e endereçava até 16 MB de memória RAM. 16 MB de RAM em 83. Algumas pessoas não conseguiam nem conceber. Nosso amigo 8086 ou 8088 Intel, né? Bombando na época, era um meguinha, né? Era um mega, eu só via um mega. Só o 286, né? Pra chegar em 16, não foi isso? Além do Apple II GS, ele foi usado no Super Famicom da Nintendo, também o Super Nintendo. Foi integrado ao 5A22 fabricado pela Ricoh, né? Foi embutido, né, dentro do 5A22. A Nintendo não usou ele num chip separado. Ele tá dentro desse chip da Ricoh, que tem mais outras coisas bizarras que ele também implementa. É a mesma coisa com o Nintendo, dentro dos 8 bits. E também foi usado no Acorn Communicator, que é uma máquina tão obscura, tão desconhecida, que o Chris Whitehead, do Chris Acorns, chama ele de uma anomalia. O cara que mais conhece máquina da Acorn no mundo chama esse troço de anomalia, então vamos aceitar a opinião dele. Vamos aceitar que o cara tá certo, né? A gente vai acreditar nele. Inclusive, ele fala que, assim, até hoje é difícil você ter uma noção se a máquina foi realmente vendida ou não, se ela for pra loja, né? Ou não. Nem isso tá claro até hoje. Cara, que coisa bizarra, né? É uma máquina até bonitinha, né? Mas... tem uma cara de Olivetti, mas isso já explica muita coisa. Mas vamos seguir, porque já falou de Acorn. No episódio de 2021 nós falamos de Acorn. E falamos de Acorn nesse ano, também falando dos... Esse ano que a gente falou também dos 16 e 32 bits? Foi justamente esse ano. Foi esse ano, né? O ano de 2022. Esse processador tinha um modo de compatibilidade. Quando havia necessidade, ele era habilitado. E aí ele emulava o 65C02, que, se eu não me engano, era o processador. O 65C02 é o que vem do Apple IIc, né? Do Apple II em diante. Isso, 2E e 2C, certo? Sim. Então, assim, ele oculta as instruções 16 bits, então, ou seja, era um processador que chaveava os dois. É diferente, por exemplo, do R800, da MSX, né? Que operava com instruções semelhantes. Mas ficam lá disponíveis. E no caso do Turbo R, você tem até uns 80. No Turbo R você tem os dois, né? Mas nesse caso era um processador que chaveava entre os dois modos. Inclusive por software, né? Você conseguia ir para modo 16 bits e para modo 8. Inclusive, ele tem o 65, encapsulamento, não, de 40 DIP, que ele é pino compatível com o 65C02. Tipo, você tira e põe ele. Legal. Então, só tem um detalhe, né? Que não dá para usar o modo bit, porque o modo 16 bits acho que ele usa os 8 pinos de dados para fazer endereçamento também, fazer o resto. Então tua placa tem que saber fazer isso. Não basta somente trocar, não. E tem um outro encapsulamento PLCC que é de 44 pinos e que não é pino com... Não, em teorias, não funciona. Que é inclusive a foto que vocês estão vendo aí no show notes, cortesia do Celso. Ele tirou uma foto lá do 2GS dele lá, mostrando quem é o Mega 2 ali. Quem é ele na fila dos chips. Na verdade, vale até comentar, né? Essa brincadeira de manter pino compatível já aconteceu do 6502, que veio lá desde o Apple I até o Apple II Plus, para o Apple IIe, né? Que o 65C02 também era pino compatível, 40 pinos, assim como o 6502. Então a galera gostou aí dessa brincadeira, né? Inclusive tem um hack, caso o seu 65C02 turbinado da Apple II ele pife, você não vai conseguir achar esse cara para substituir, mas você pode pegar o 65C816 e colocar no lugar. Você liga com resistor nos pinos lá e consegue ter tua máquina de volta quase no clock do original, já que o C Plus roda 4 MHz. A parte chata, né, do projeto é que, mesmo que esse processador já estava certificado a rodar, os executivos da Apple deliberadamente disseram, 2.8. Eles tinham medo disso criar competição e que a máquina nova competir com o Macintosh, né? O 2.8 tá quase o triplo do clock do Apple II original, mas está abaixo da performance de um Macintosh. Um outro chip, né, foi o VGC, o Video Graphics Chip, que ele implementava... Assim, o Mega 2, ele já implementa, né, já que tem toda a circuitaria do Apple II lá dentro, exceto o processador arranha-ROM, é igualzinho esse engine. Ele não precisava ter um modo, tipo, compatível, tipo o V9938 MSI, para simular esses modos de vídeo. E para simular, no caso, simular aqueles modos de vídeo maluco que o Oz inventou só para economizar critério. Então, tinha que fazer um chip de vídeo novo. Então, o Rob Moore, ele, né, sentou na ideia e especificou o que seria esse novo chip de vídeo. Infelizmente, não dava para usar mais do que 200 linhas, né, porque isso aumentaria o custo do monitor, do equipamento, ia ficar mais caro, porque você tem que usar um monitor específico.
Então assim, vamos trabalhar só com 200 linhas da RGB padrãozão que você compra na padaria. E claro, 200 linhas, suficiente, e definiram 320 por 200 no modo de 16 cores e um outro modo de 640 por 200 também com 4 cores. Então, todos eles são chamados de Super High Res, ou Super High Res. Agora o curioso é que eles trabalham com o modo 320 por 200, tem uma razão de aspecto razoavelmente próxima, né? Uma coisa de 32, 1,6 pixel quadrado. Agora 640 por 200 é uma razão de aspecto de 3,2. Caraca. É igual você já, só que o pixel é retangular. Ele é essa mesma resolução 40 por 200 com 2 cores e 320 por 200 4 cores. Isso tinha um problema, projeto, né? A máquina precisava ter 32 KB de memória RAM linear lá. Isso ia dar um problema, porque no modo de compatibilidade, né, você tem 48K de RAM e 16K de ROM. Sim. E a máquina, assim, eles queriam fazer ela com o mínimo de RAM. E o mínimo que eles conseguiram junto com a gerência é Cássio Filho, literalmente. Coube ao Larry Thompson fazendo um projeto do VGC que, ao invés de ele ter 32 KB lineares, ele tivesse esses 16 KB, igual o Apple II 8-bit convencional, reservado para memória de vídeo, só que em páginas distintas, um na Slow RAM e outro na Fast RAM. Opinião pessoal minha, que o Apple II, minha nesse caso, porque o Apple II GS, isso atrapalhou um pouco o Apple II GS, né? Porque o GS ele tem um problema, que é o fato de que toda a memória de vídeo precisa trabalhar 1 MHz, mesmo com a máquina operando em clock mais alto. Se for usado os modos de memória tradicionais, sim, né? Eu lembro de um texto do pessoal da Brutal Deluxe, eu acho, comentando que, infelizmente, o que atrapalha, né, que a memória de vídeo está em 1 MHz. Então a gente não pode ter muita performance para isso. Mas isso resolveu o problema na época de fabricar a máquina DAC de 12 bits, que é permitir chegar a uma paleta de 4.096 cores, né? Olha, Amiga Feelings. Isso significava mais cores do que o Macintosh na época, porque o Macintosh na época era monocromático. Mas qualquer um tinha mais cores que o Mac, né? 4.096 maior que 2. Qualquer um, né? No final, né, do projeto, o Apple IIs ele por software. No caso, assim, que seriam coisas como 320 por 200 com 256 cores, ou 3.200 cores, 640 por 200 com 16 cores, até 800 cores. Isso é feito porque o nome do carinha é o VGC, foi ensinado a trocar a paleta de cores durante as scanlines. Então você consegue mandar uma lista de paletas para ele ficar alternando enquanto ele fica fazendo desenho, né? Exatamente. Gente, ou seja, nós vamos gambiarra e vamos lá, vamos arrancar o que a gente pode, né? Inclusive tem esse link do Alex Lee, e Apple IIs, site sul-africano, acho que é o site mais completo que eu sobre a linha. Tem um post bem legal dele comentando por a tela, que eu lembro de um post bem antigo dele falando de botar a imagem, de trocar o papel de parede, né? E depois ele tem esse post que ele vai explicando como você edita as imagens. Ele usa essa brincadeira da troca de paleta de cores durante a scanline para usar imagens muito, em vez de ser uma imagem de 4 cores, a imagem tem 8, até mais cores. Tanto que ele fala, o padrão assim, é tipo a cor 0 e a cor 3, a máquina fica alternando as cores intermediárias, verde, vermelho e azul, conforme vai desenhando na tela. É um troço doido, eu confesso. Sem dúvida, muito doido. Simone, solta o quadro aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Acorda, Simone! E aí, saindo do vídeo, vamos falar de som, né? Som que no Apple II de fábrica não era nada, né? Apesar que já tinha umas Mockingbirds por aí, né? Umas plaquinhas de som. Mas aí passou no GS, passou a vir um chip de som e um baita de um chip de som. Então, a proposta era colocar um chip que deixasse com uma qualidade de som que nem a dos arcades da época, né? Mas não seria nada lá muito diferente do que os computadores já tinham na época. Eles iam fazer um. Não era muito diferente do que você encontrar, por exemplo, num Amiga. Iam fazer um troço com 4 canais, ia ficar igual Amiga. Acho que... Aí eles pararam e falaram assim, pô, em vez de a gente ficar perdendo tempo nesse vai e vem, vamos fazer assim. Rob Moore foi lá na Sonic, bateu lá na Sonic, vem cá, dona Sonic, dá pra dar uma olhada no chip aí, no chip de vocês? Dá uma olhada nessa parada aí. Aí eles pegaram, olharam lá, viram o chip que era usado num sintetizador de som, no Mirage, que foi lançado em 84. Então eles pegaram esse de cujo que usava um chip simpático chamado Ensonic 03
dock. Foi desenvolvido por um cara chamado Robert Yanes. Que era o mesmo cara que fez o tal de um chip que vocês já devem ter ouvido falar, talvez, um tal de SID, 6581 da MOS. Era o mesmo cara que fez o SID. Então, antes de alguém pergunte se foi o Mirage, não foi o Mirage, foi o SQ11 de 86 que foi usado por um músico que eu já devo falar, o Jean-Michel Jarre. A gente fala do Brasil Jean-Michel Jarre, mas ele é filho do Maurice Jarre. E também tinha um 5003 dock lá na arquitetura. Só que tinha um problema dessa opção de usar o dock, né? Era convencer a galera da Apple. A Apple, nessa época, rezava a cartilha do Not Invented Here. Se não fez, não presta. Mas o Rob Moore teve a técnica dele, né, cara? Sim. Aí ele chegou lá, puxou lá o nosso jeitinho. Então puxou lá o manual do marketing do Macintosh, botou lá, olha aqui, ó. Isto permitiria que as pessoas fizessem coisa que nunca sonharam em fazer. Ainda fez aquelas mãozinhas, tipo Steve Jobs. O cara só faltou botar a gola rolê. But there is one more thing. Só faltou botar a gola rolê naquele momento, o Rob Moore. Aí conseguiu com essa vender isso aí, ele colou. É um chip que eles usaram, o Ensoniq 5503, tem uma resolução de áudio de 8 bits, com capacidade para ter 15 canais em Wavetable. Diga-se de passagem, Wavetable é uma coisa que, por exemplo, uma máquina muito mais musical como o MSX só veio a ter graças aos usuários em 1994 com a PL4. 94 a 95. Vocês já imaginam o avanço. Nos próprios PCs, né? A gente vai ter Wavetable no Sound Blaster. Na Sound Blaster na UE32 também. Só na W32, exatamente. Pois é. E nessa época, né, podemos pegar a máquina mais próxima ao áudio table, era o Amiga. Sim. Tinha 4 canais de áudio. Isso tinha até 15. E em estéreo, 8 para cada canal. Com 64K independentes para fazer sample RAM. Tem uma memóriazinha na foto que não dá para ver. E você olhar, Giovanni, você lembra a treta que foi o MSX Audio, né? O projeto megalomaníaco do MSX Audio que nenhum MSX teve implementado, né? Que tinha acho que um canal. No Wavetable? Tem um ou dois, né? A DPCM. Sim, o ADPCM, verdade. E 64, e uma memória para sample RAM. E que é contemporâneo. E tinha menos que você não tinha nem 64K de RAM, tinha menos, né? Acho que nem tinha, né? Tinha RAM, mas tinha muito pouca. Mas você pensa o seguinte, cara, foi feito de tal forma que nenhum fabricante implementou e meteu isso em nenhum MSX, porque era caro demais. Foi só implementado em cartucho e a pessoa foi colocando depois que teve o da Panasonic, o da Toshiba, o da Philips. O da Philips era mais ou menos, né? O da Panasonic e da Toshiba. No Japão, o da Philips, o Music Módulo, que era mais ou menos, né? É meio MSX áudio meia boca. E eles enfiaram isso tudo, que era mais poderoso, enfiaram isso tudo dentro do 2GS. A única muquiranice, né? O chip ele é estéreo, né? Bonitinho. Tem um P2, tem um alto-falante interno, tudo bem, sem problema. Só tem um alto-falante, então vai tocar áudio mono. Mas o plug P2 é mono. Não dá pra elogiar. Tem quem fez isso. Porra, cara. Que cagada, né? Tá de bater quem fez isso. Tem inclusive um ragzinho, uma plaquinha que você vai ter uma porta próxima ao chip de áudio, onde você consegue puxar o áudio e pra poder liberar o áudio estéreo. Mas também não é pra mim, né, cara? Mas que cagada, né? Como assim? Os caras já puseram um jack lá, um P2. Custava botar um P2. Não, e é um P2 estéreo, não um P2 mono. A saída que vai pro speaker é a saída que vai pro P2. Não separaram o P2. Ai, meu Deus. Ai. É o tipo da cagada que você diz assim, não creio. Eu não creio que fizeram isso. Então assim, o GS ainda trazia o Integrated Was Machine para controle dos drives de disquete. Adorei o nome. Foi usado originalmente no IC. No IC, né? Ele tinha um circuitinho de relógio alimentado por bateria, que guardava também as configurações. E uma bateria para vazar, claro. Ah, sim, né? Claro. Se estiver usando aquela bateria bujão... É a própria. Maldição. No, God, please, no! No! E se eu contar pra vocês que a bateria do meu ficou anos aqui, nunca vazou esse troço, hein? Impressionante. Eu tenho uns MSX aqui que tem a bateria interna e a bateria não vazou, mas eu tenho medo danado dessa porra vazar. Eu tenho medo de mexer, né? Celso, eu vou te contar uma coisa engraçada. O meu veio sem bateria. Ela veio à parte. Eu tenho a bateria comigo, separada. Inclusive feita em Israel. Ela é amarela. Não dá pra deixar, né? Ela não tá nem soldada. Ah, é? Depois que o cara tirou pra instalar e esqueceu. E depois vendeu. Os meus micros aqui tem alguns com a bateria aqui, beleza, mas eu já tive alguns MSX vinham com soquete pra pilha. Eu não tive pilha que eu botei dentro do micro e a pilha tava vazando. Resumo, arranquei tudo. Falei, dane-se, não precisa desse relógio não. É verdade. Não precisa de relógio, não manter a configuração. Dane-se, que se exploda. Não quero mais isso não, quero larguei dessa vida. No GS isso é importante, que você configura uma cacetada de coisas na máquina.
Igual o Macintosh, né? Ele mantém uma série de configurações, como alguns ajustes da própria interface gráfica, né? Ele mantém tudo nessa memória. Por exemplo, você consegue configurar se a máquina vai rodar em 5 Hz, as cores da tela na hora do boot, frente, fundo e borda, se é 4080 colunas, se vai por rápido ou vai rodar 1 MHz ou 2. Você pode configurar em que slot a máquina vai. Vamos explicar o motivo disso mais pra frente, né? A disposição dos slots, a operação da interface serial, tudo. Tipo assim, ela lembra, reservando as proporções ao setup da CMOS dos PCs. Só que o setup da CMOS do PC é uma coisa muito específica do chipset, né? Da máquina e do rádio. Esse não. Ele é mais assim na configuração ambiente da. O conceito do Macintosh, né? A gente começa a ver algumas coisas de Macintosh nessa máquina e outras que ela também levou pro Mac depois, né? A própria interface ADB, né? Para teclado e mouse, que não tinha no Macintosh original, né? Só apareceu no SE30, se eu não estou enganado. E coisas que estavam. Engraçado, apesar dos times serem completamente apartados, né? Macintosh versus Apple II, mas eu acho que os engenheiros entre si deviam ter algumas conversas paralelas lá e essas coisas acabavam migrando ali, né? Entre eles. Acabavam vazando. Exato. Eu fiz uma vez uma brincadeira com esse Apple II GS aqui, e quando ainda o meu Mac Plus ainda estava funcionando, antes do flyback dele queimar, e foi uma coisa divertida, você rodar um aplicativo numa máquina e visualizar no outro, que era o que o Apple Talk fazia pelo cabo serial. É um negócio bacana de ver, né? Numa máquina dessa época, era uma coisa bem avançada mesmo, bem legal. Enfim. Então assim, o Apple II, o GS, tinha lá um integrado para cuidar do legado, um processador 16 bits, um integrado de vídeo e som, um monte de ROM, ou seja, aí eu aquele momento que faço uns usuários de Apple querem me matar, né? Que eu falo, o 2GS é o MSX Turbo R da Apple, né? Eu sei, eu faço isso de propósito, só pra provocar, tá, gente? Não é amigo, tá? Amigo, não batam, tá? Não me agridam, por favor. O LAN também tinha interface gráfica, a diferença é que o do 2GS era usável. Oi, aqui é o Marcos Garré, pesquisador do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis.